ao tema do renascimento do estudo do direito romano. Na verdade, o que temos aqui é a nossa volta ao Ocidente. Nós terminamos nossa última aula falando do direito bizantino, avançamos até o século X, XI, e agora nós voltamos para o Ocidente. O que a gente sabe? Que logo depois da queda do Império Romano do Ocidente, lá no século V depois de Cristo, tivemos um momento de retomada de Roma por Justiniano, mas isso num curto período. O que a gente vai ter aqui é a prevalência do direito romano vulgar, ou seja, o direito romano combinado com o direito consuetudinário, os costumes bárbaros. Porém, também em virtude dessa reconquista por parte de Justiniano, de parte desse Império Romano do Ocidente, especialmente da Península Itálica, nós temos que o Códex, as institutas e as novelas continuavam sendo aplicados. Eles não foram esquecidos após o século VI. E o digesto encontra citações até o século VIII, no direito langobardo. Depois disso, desaparece a citação do digesto e só vai reaparecer no século XI, com esse renascimento dos estudos das fontes. A gente tem um momento muito especial aqui na Europa, com o renascimento econômico vindo das cruzadas, ou seja, um aumento do poder econômico da igreja e, juntamente com esse poder econômico, também um poder intelectual muito grande. A gente tem um avanço do estudo da teologia, o que vai proporcionar também o desenvolvimento dessa ciência e dos cientistas, dos teólogos, dos estudiosos das fontes, que vão se combinar, então, com os estudiosos dessas fontes do direito aqui, na verdade, fontes do direito romano. E em Bolonha, com a fundação da primeira universidade, no sentido moderno da palavra, no século XI, nós temos a figura de Irnérios. Irnérios era um advogado que dava aula sobre o digesto. E aqui a gente tem uma foto, uma impressão anastática da litera fiorentina, que é essa cópia, a única cópia do digesto que chegou até nós, e foi localizada na cidade de Firenze. Aqui tem uma foto mais de perto, dá para até se ler aqui com calma. Pompônios, um texto de Pompônios. Aqui a gente tem o objeto que foi o responsável por esse renascimento do estudo. Bom, Irnérios, então, fazia parte, deu início ao que a gente chama de glosadores. O Irnério ele vai dar aulas, é o primeiro que vai dar aula sobre o digesto, explicando que, como eles diziam, linha por linha, parágrafo por parágrafo. Então, o que ele vai fazer são essas pequenas glosas, título por título, parágrafo por parágrafo, literalmente aqui o que Irnéio e seus seguidores pregavam. Então, eles vão acabar fazendo glosas que podem ser interlineares ou marginais. O que significa isso? São pequenos comentários, frases, não chega a ser um comentário, é uma glosa, ou seja, uma frase que vai tentar explicar entre as linhas ou mesmo do lado. Assim como a gente, quando vai estudar um texto em língua estrangeira, por exemplo, ou mesmo um texto científico, a gente faz pequenas anotações, são essas glosas. Então elas podem ser interlineares entre uma linha e outra, ou então na margem da palavra. Eles diziam que as contradições que eventualmente apareciam no texto do digesto, na verdade eram só aparentes. Ou seja, a gente sabe hoje em dia que existem contradições de fato, mas se entendia que, como era direito vigente ali, eles tinham esse intuito de tentar harmonizar tudo. Então eles tentavam explicar essas contradições de todas as formas. E, dentre esses glosadores, no século XIII, a gente tem a figura de Acúrcios, em latim, Acúrcio, uma versão aportuguesada, que vai escrever a glossa ordinária, glossa em latim, glosa em português. A glossa ordinária vai fazer uma compilação de todas as glosas. Aqui a gente tem uma foto de uma edição de Acúrcio que a gente pode ver muito bem. Olhem lá no meio, a gente tem o texto do digesto. E tudo em volta é glosa. Aqui fica muito plástica, essa visão aqui de como são essas glosas, essas pequenas anotações explicando o texto. Em seguida, a nossa próxima escola aqui do direito são os comentadores.
São os comentadores por quê? Em virtude do desenvolvimento social e econômico da Europa aqui nesse momento, se percebeu que aquelas glosas eram insuficientes, não dava para trabalhar só com glosas. Então foram criando comentários, verdadeiros comentários maiores. Assim como os glosadores, os comentadores não têm uma preocupação histórica, né? Então eles tinham pouco conhecimento histórico, na verdade. Tem textos aqui que têm confusões, né, cronológicas terríveis. Por quê? Porque eles pegavam aquele texto, né, e sem grandes conhecimentos históricos ou sem se preocupar com a história, iam fazendo esses comentários jurídicos. Nós temos diversos comentadores que tornaram famosos, por exemplo, Bartolo de Saxo-Ferrato, né, famoso até hoje, né, para o direito comercial, para o direito internacional, Baldos de Ubaldes, né, da mesma forma. Né? E eles também são chamados de pós-glosadores, né, porque eles vêm logo depois dos glosadores, mas, na verdade, eles fazem, né, um método já diverso. Né? Eles comentam de verdade. Tiveram grande aceitação também fora da Itália, em toda a Europa, né, na Alemanha, França e Espanha, né, e foram responsáveis por um grande desenvolvimento do direito privado. Né, e aí campos como direito comercial, direito internacional privado ganharam grande relevância por causa desse trabalho dos comentadores. E aqui um ponto interessante também. Né, é nesse momento histórico também que no século XIII, né, na Inglaterra, por uma questão política de opção dos ingleses, tem-se a separação total com o direito romano. Né? Eles abandonam essas raízes romanísticas para fundar o chamado direito comum, ou seja, a common law. Esse direito consuetudinário inglês, que, né, claro, também tem bases romanas, porque a Inglaterra era uma província romana. Mas aqui tem uma opção metodológica, política, de se separar completamente, né, aqui do sistema romano-germânico, criando então a base nessa opinião comum, ou seja, no direito comum consuetudinário, formando a common law. Em seguida, nós temos as escolas que vão receber o nome de humanismo, escola culta ou escola elegante. Dependendo do país, quando ela se desenvolve, ela tem um nome diverso. Né? Aqui sim, é a primeira vez que se tem uma preocupação histórica, né, de se trazer aqui a autenticidade do texto, se preocupar, por exemplo, se é um texto clássico ou se é um texto que foi interpolado. Né? Tem bastantes cuidados com a linguagem, chegando uma linguagem barroca, né? Usam fontes literárias como Cícero e Lívio, né, o que demonstra essa preocupação histórica também, e teve grande repercussão em diversos países, com representantes na Itália, na Alemanha, na França e na Holanda. Por exemplo, Andreas Alciatos, Ulrich Zacius, e dois franceses, né, que são os grandes nomes desse período, Jacques Cujas, né, que tem o nome aportuguesado de Cujácio, né, ou Cuiácius em latim, e Hugo Donot, ou Donelos em latim, o Donello, né, que são aqui representantes dessa escola culta. Um desdobramento desse período é o chamado usus modernos pandectarum. Usos modernos pandectarum, como o nome aqui diz, né, o uso moderno das pandectas, ou seja, do digesto, né, abandona, né, assim, na verdade tem uma grande preocupação prática. A questão histórica também é deixada de lado aqui, né, o que se quer, né, é adaptar os textos para os problemas jurídicos práticos daquela época. Né? Então, o que se queria era resolver problemas práticos. Né? E a gente tem nomes como Samuel Strick, né, e Christian Friedrich von Gluck, que na verdade vai simbolizar o fim desse uso moderno pandectarum na Alemanha, né, indo, né, já fazer uma ponte com a escola histórica, que é a nossa próxima escola. É um período que vai se caracterizar, uma escola que se caracteriza por poucas monografias. Tem monografias, né, ou seja, trabalhos monotemáticos, mas a grande prevalência aqui é de comentários ao digesto. Por quê? São comentários como comentários ao Código Civil, por exemplo, hoje em dia, né, grosso modo. Porque o que se quer é comentar a fonte para dar aplicação prática a ela. O digesto é uma fonte do século VI depois de Cristo. Nós estamos aqui no século XVIII, né? Então se precisa aqui, né, atualizar e se aplicar para os casos atuais. O uso moderno pandectarum, especialmente o Christian Friedrich von Gluck, vai ser criticado pelos fundadores da escola histórica, escola que vai revolucionar o estudo do direito, que vai dar efeitos até hoje nesse estudo do direito. Ela surge ali no século
no caminho do século XVIII e do século XIX e vai se desenvolver exatamente no início do século XIX. Nós temos grandes aqui, os seus fundadores são Gustave Hugo, né, e o famoso Friedrich Carl von Savigny, né, ou Savigny, o grande jurista do século XIX, do início da primeira metade do século XIX, com toda essa repercussão da sua obra até hoje. O que prega a escola histórica? A escola histórica vem desse momento do início do século XIX, influenciado pelo classicismo e pelo romantismo e pelo chamado Volksgeist, ou seja, o espírito do povo, numa tradução aqui ao pé da letra. Por quê? Vai se entender que o direito é um produto histórico desse espírito do povo. Ou seja, o direito não vem da natureza, né? Ele vai se contrapor também ao chamado justnaturalismo, porque, segundo a escola histórica, o direito é um produto histórico. Ele é formado, ele é resultado desse espírito do povo acumulado, né, durante diversos períodos. E aqui tem, né, um embate histórico muito famoso, importante, entre Savigny e Thibaut. Thibaut, um outro jurista aqui, alemão, representante do justnaturalismo, que vai defender a necessidade de se fazer um Código Civil alemão, né, nesse início do século XIX. Então, segundo o justnaturalismo, era propício fazer uma codificação aqui, um Código Civil alemão. Savigny vai defender que não é possível fazer, porque seria um ato arbitrário, seria criar um código de cima para baixo, que não era esse momento para isso, porque o direito deve ser visto como um produto histórico e já eram suficientes as fontes romanas com a interpretação dos juristas. E Savigny, que é uma pessoa que tem um enorme poder também aqui nesse momento, vai então sair vencedor dessa disputa. Da escola histórica se desdobram os chamados pandectistas, né, que são esses grandes juristas alemães do final do século XIX, que vão desenvolver comentários às pandectas, ao digesto, e vão, na verdade, moldar o nosso direito contemporâneo. É também um reflexo dessa escola histórica chamada Begriffsjurisprudenz, ou seja, a jurisprudência dos conceitos, né, que tem Purta, né, o seu grande, né, fundador, né, podemos chamar assim, e Rudolf von Jhering, como um grande expoente dessa ideia, né, de que esses conceitos criados pela jurisprudência, ou seja, pela ciência do direito, né, não é jurisprudência no sentido brasileiro da palavra, né, ou seja, os juristas, a ciência jurídica é uma fonte do direito, por isso que eles vão criar esses conceitos. A codificação alemã, que nós vamos tratar dela depois em um outro momento, né, representa, né, a consolidação aqui, né, dessas escolas. Por quê? Vai se terminar, digamos assim, com o Código Civil Alemão, com o BGB, que aí sim, fruto, né, dessa escola pandectística e da Begriffsjurisprudenz, ou seja, acaba sendo um próprio desdobramento da escola histórica, mesmo que naquele momento inicial o Savigny tem entendido que não se devia fazer um código, mas aqui é um outro momento histórico vindo da própria unificação alemã que vai gerar aqui. A partir desse momento, o direito romano passa a ser uma matéria histórica, passa a ser uma matéria histórica, ou seja, com a promulgação do BGB em 1900, o direito romano vai funcionar como matéria histórica, como nós conhecemos hoje. As fontes romanas deixam de ser importantes para a aplicação do direito vigente. E aí ganham destaque ciências como a papirologia, por exemplo, porque traz outras fontes importantes para se conhecer o direito romano na época dos romanos, ou seja, reconstruir o direito romano como era na época dos romanos, que é o nosso objetivo até hoje, fazendo uso dessas diversas ciências paralelas também, como a papirologia, ou seja, é o que a gente faz hoje. Com isso, a gente conclui mais um período aqui nessa disciplina da história do direito e precisamos fazer um outro corte aqui metodológico. Essa aula específica aqui sobre as escolas do direito, ela tem um viés de história do pensamento jurídico, mais do que história das fontes do direito, a gente tem um capítulo aqui de história do pensamento jurídico, como eu já havia anunciado no início do semestre também.
Agora nós vamos fazer um corte, né? A gente chegou aqui cronologicamente no BGB e na nossa próxima aula nós vamos para, né, começar a história do direito português, né, o que não deixa de ser história do direito brasileiro também, ou seja, a gente vai voltar cronologicamente para a formação do Estado português.